Olá, senhores. Estamos aí com uma questão de lançamento oblíquo, né, que fala o seguinte: em um local onde o efeito do ar é desprezível e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo a cada segundo, uma bola de tênis é golpeada por um tamborão, adquirindo uma velocidade de módulo 10 metros por segundo. Percebam que essa velocidade é a velocidade real dela, tá? A velocidade inclinadinha aqui, ó, para nós. Quando estava a uma altura de 1 metro acima do chão. A altura máxima atingida pela bola, medida a partir do chão, foi de 4,75 metros, ou seja, em relação ao ponto de partida, ela subiu 3,75 metros. Tudo bem? Afinal, ela subiu já a partir de 1 metro. A velocidade da bola no ponto mais alto de sua trajetória tem módulo igual. Olha só, a hora que ela chegar aqui no alto, ela tem uma componente da velocidade, que é a componente Vx, e ela não tem a componente Vy. Pois a gente sabe que, como é a altura máxima, se ela para de subir, é porque a componente y é zero. Ele não pediu a velocidade y ou a velocidade x, ele pede a velocidade da bola, é a resultante. Seria a Vy vetorialmente somada com a Vx. No caso, como a Vy é zero, então o que ele está querendo saber para nós é exatamente o valor da Vx. Só que lembre-se que na horizontal, o teu movimento é uniforme, né? Então aqui, olha o que a gente vai fazer. Seria bacana a gente decompor. Então aqui nós vamos ter uma componente. Lembra de fazer vetor sempre linha cheia, tá? Essa linha auxiliar você pode fazer pontilhada, tracejada, mas a linha ou vetor é linha cheia. Aqui eu tenho Vx e aqui na vertical, projetando, nós temos a componente Vy. Linha cheia é vetor. Só que essa Vy eu vou chamar de Vy0 porque é no início do movimento, certo? E eu vou falar que esse sistema está aqui, ó, inclinado em relação horizontal de um ângulo θ para nós. Belezinha? Dessa forma, primeiro nós vamos trabalhar na vertical, porque é onde nós temos o maior número de informações, tá? E tem que lembrar que na vertical o nosso movimento é uniformemente variado. Então, a partir daí, com as informações que nós temos, como nós estamos sem tempo, eu vou usar essa equação aqui, ó. Tá sem tempo, usa Torricelli. V final ao quadrado é o V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. No caso, o V final ao quadrado é o nosso VY, o V inicial ao quadrado é o nosso VY0, a aceleração é a gravidade e o ΔS é a altura Hzinho que ele subiu aqui, ó, de 3,75 metros. Substituindo os valores, ó, o Vy é zero, então 0 ao quadrado vai ficar zero. O Vy0 vou deixar aí como Vy0. Mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Como o corpo está subindo, a gravidade atrapalha. Então ela entra negativa. E vezes a altura Hzinho, que vale 3,75 metros. Lembre-se, a altura total é 4,75, mas ele foi lançado a partir de 1 metro acima do solo. Então ele sobe 3,75, certo? Então aqui, ó, o 2 vezes 3,75 dá 7,5, né? 7,5 vezes menos 10 vai dar menos 75. Esse menos 75 passa para o outro lado, fica positivo. Então vamos chegar aqui, o Vy0 ao quadrado vale 75. Mas quem que vai ser o Vy0? Vamos ver. É o vetor que eu estou decompondo, V0, vezes, olha entre eles aqui, ó, tá sem o ângulo θ entre eles, né? Então é o V0 sem ângulo θ. O Vx, obviamente, é o vetor que eu estou decompondo V0. Perceba que entre eles está com o ângulo θ, então é com θ, cosseno de θ. Mas o que eu quero aqui é o Vy0, então vamos colocar um parênteses aqui, ó. Opa, colocar aqui. O Vy0 é o V0 vezes seno θ, tudo isso ao quadrado, né? Tudo isso igual a 75, certo? Fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar o V0 ao quadrado e o seno θ ao quadrado. Então nós vamos ficar V0 ao quadrado vezes o seno de θ ao quadrado, tudo isso igual a 75. Só que o V0 eu sei que vale 10. Ele deu isso no texto. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ igual a 75. E aí nós vamos chegar no seguinte, o 10 ao quadrado é 100. Esse 100 que está multiplicando pode passar a dividir no 75. E aí nós vamos descobrir que o seno de θ ao quadrado
ele vale 75 dividido por 100, que é 0,75. Só que para a gente encontrar o Vx, eu preciso do cosseno θ, né? E para descobrir o cosseno θ, já que 0,75 não é um ângulo conhecido, se eu for calcular a raiz quadrada de 0,75, ficaria... Vamos fazer aqui, ó. Dá para ficar bonitinho. Será que todo mundo concorda aí que o 0,75 é a mesma coisa que 3 dividido por 4? Sim, né? Faz essa conta. 3 dividido por 4 é 0,75. Então, nós iríamos chegar aqui que o seno de θ, passando o quadrado em forma de raiz, ia ficar raiz de 3 sobre raiz de 4, né? Então, eu teria que extrair a raiz quadrada dos dois lados aqui. Aí, isso daqui ficaria raiz de 3 sobre raiz de 4, no bom sentido, que dá 2. E aí, nós sabemos, né? O ângulo ao qual calcular o seno da raiz de 3 sobre 2 indica para nós que esse ângulo vale 60 graus. Portanto, dá para a gente achar o Vx agora, né? Peão, eu não ia conseguir pensar desse jeito. Eu não ia enxergar que o 0,75 é 3/4. Eu ia parar aí. Não, você não iria parar. Você ia então para outro caminho. Você ia lembrar que da fundamental da matemática, que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno desse ângulo ao quadrado vale quanto? Vale 1. Olha como vai ficar simples. O seno ao quadrado de θ, você já sabe que é 0,75, certo? Mais o cosseno ao quadrado, que é o que você está precisando, igual. Esse 0,75 positivo passa negativo, então você ia chegar aqui, o cosseno quadrado de θ é 1 menos 0,75, que daria 0,25. E aí o quadrado passa em forma de raiz, você ia conseguir descobrir que o cosseno de θ vale meio. E aí lembre-se que a gente não precisa do ângulo, a gente precisa do cosseno do ângulo, né? Então a partir daqui você vai lá e calcula o Vx. Então agora, ó, trabalhando na horizontal, lembrando que quando vocês estão no vestibular, numa prova aberta, não é necessário ficar escrevendo isso, ó, tô na vertical, tô na horizontal, não é necessário, tá? O que a gente faz por questão de organização, fica mais organizado. Numa prova vale a pena fazer isso daqui também. Eu quero a Vx, é ela que eu preciso. E a Vx eu sei que é o V0 vezes cosseno θ. O V0 vale 10 e o ângulo θ vale 60 graus. Quanto que vale cosseno de 60 mesmo? Ele vale meio, certo? E aí a gente chega que essa componente Vx é 10 vezes meio, que vai dar para nós 5 metros por segundo. O que dá aí para nós uma alternativa A. Ô, peão, e se eu não lembrasse o cosseno de 60 também? Bom, gente, vocês precisam saber os cossenos e senos dos ângulos fundamentais aí para nós, né? Mas se você veio por este caminho aqui, ó, como eu falei, não importa, não interessa o ângulo, você joga o meio lá para nós. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.